Mateus capítulo 7, nós vamos abrir a partir também do versículo de número 7, em nome de Jesus. Tão feliz, meu povo? Tão feliz? Dezembro, quarta-feira. Essas horas, a força da semana já está, né, no pico, né? Começa a ter que dar uma caidinha, né? Mas nós estamos firmes com Jesus. Pode todos se assentarem, preste bastante atenção. Se você puder anotar a mensagem, eu sempre peço que você marque para que você não fique sem a direção que você aprendeu e depois você possa novamente estudar, você possa ler novamente, você possa ver a marcação que você deixou e aí então você vai lá naquele ponto específico que Deus falou com você, tá bom? Bíblia é sempre bom, crente tem que ter Bíblia, amém, irmãos? Diga comigo, crente tem que ter Bíblia. Então, os crentes que não tem Bíblia está indo para a luta sem espada. Tem que ter uma espada na mão, né? Vamos lá então, diz assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e se abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará a ele uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, em base, o Senhor Jesus nos dá um exemplo, falando da bondade do Pai, que nós temos que aprender a fazer algo que algumas pessoas muitas vezes vão roubando da gente. Talvez você já ouviu falar que nós não podemos orar pedindo, nós só temos que orar agradecendo. Oração de agradecimento é importante, ser uma pessoa grata é importante, mas nós aprendemos do próprio Jesus. Não foi uma religião, não foi uma doutrina, mas ele fala, peça. Nós temos que aprender a pedir. Qual que é a batalha que você está passando? Pastor, minha batalha é tal, você tem que pedir por isso. Senhor, eu não estou conseguindo vencer essa batalha. Você tem que pedir, você tem que falar o que você precisa. Deus, ele conhece tudo, eu não preciso pedir nada, porque ele já sabe o que está no meu coração. Se ele fala que tem que pedir, é porque tem que pedir. Quer ver, por exemplo, os papais, as mamães vão pensar bem, como eu também vou dizer para você. O filho, muitas vezes, ele quer alguma coisa, ele fica encenando. Quem já teve o filho encenando perto de você? Vai, volta, encena, vem, fala uma coisa, vai, fala outra coisa, né? E daqui a pouco ele vem e pergunta, fala de uma vez que você quer, meu filho, desembucha o que você quer. Às vezes nós ficamos com medo de pedir, com medo da resposta. E às vezes nós vamos crescendo, desde a infância, adolescência, até tornar-se adulto, nós vamos crescendo e vamos crescendo com esse pensamento, com essa ideia de que o nosso Deus é como o pai ou como a mãe. Está lá em Números, põe na tela, Números 23, 29, eu quero que você leia para você guardar no coração, marquei errado, Jesus, 19, desculpe, versículo 19, o 29 é outra história. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria. Então, o que nós temos que entender? Nosso Deus não é como o nosso pai, como a nossa mãe, como nossos amigos, como nossos irmãos. E às vezes nós pressupomos que as pessoas vão nos tratar como os homens nos tratam. Os homens muitas vezes nos tratam bem, mas muitas vezes nos tratam mal. Já viu o ditado que diz que cachorro mordido de cobra tem medo de comer linguiça, gato escaldado tem medo de água fria. Às vezes, por tanto ter sofrido, por saber que as pessoas pouco se importam com a sua necessidade, você parou de pedir. Só que a Deus, você sabe que você não está pedindo para o homem, você está pedindo ao seu Pai, ao Deus eterno, o Senhor dos senhores. Amém, gente? Então você não precisa ter medo de pedir. Ele fala, peça, você precisa falar, assim bem como dentro de casa. Hoje o culto é de família, eu quero trazer um adendo nessa mensagem. Se nós estamos em casa e nós não pedimos para quem está conosco aquilo que gostamos, aquilo que queremos, como que a pessoa vai saber? Se você não falar, marido, eu não gosto que você fale assim comigo.
Eu não gosto que você me trate desse jeito. Você tem que fazer o quê? A mulher vai falar: marido, eu peço para você que você não fale assim comigo, que você não me trate desse jeito. É pedir mesmo, é falar como tem que ser falado. Tem vezes que a gente não fala o que está sentindo, a gente acha que vai ter briga, é melhor não falar para não arrumar problema. Há alguns casos, daqui a pouco eu falo disso, alguns casos podem gerar conflito. E quando gera conflito, você tem que deixar bem claro o seu posicionamento, aí você vai para a presença de Deus, amém? Você pediu, falou para a pessoa: mas meu filho, você tem que parar com isso, minha filha, você tem que deixar disso. Se a pessoa te ouvir, você acabou de ganhar o irmão. Amém? Você acabou de ganhar o coração do irmão. Se não te ouvir, você pede: Deus, eu estou aqui. Eu preciso que esse meu filho quebrante esse coração duro. Eu preciso que esse meu amor, que eu amo tanto ele, que eu amo tanto ela, que seja mudado, moldado o coração dessa pessoa. Então nós temos que aprender a pedir. E dificultoso é para algumas pessoas pedir. Já viu aquela pessoa que ela sofre e não pede ajuda? Conhece gente assim? Eu conheço bastante gente que ela prefere sofrer ao pedir ajuda. Eu lembro, já contei para vocês, vocês vão dar risada. Um dia eu estava trabalhando com um tio meu, e ele tinha uma barra de ferro, assim, que era toda cheia de rosca, que é uma barra chamada barra roscada, um vergalhão de barra roscada. A gente cortou ele e ficou uma ponta, que essa ponta ficou uma limalha. E ele falou assim: olha, eu vou atravessar a parede aqui com a broca e vou passar esse parafuso bem comprido, e do outro lado você segura para mim, por favor? Eu falei: sim, tio, eu vou lá segurar. E eu fui do outro lado, sem entendimento nenhum, eu coloquei e segurei com o dedo assim, ó. A ponta do vergalhão assim, que era um pedaço de ferro, e eu pus o dedo assim, e ingênuo, ele não me explicou o que era para fazer, eu fui ajudar do jeito que eu conseguia. Cheguei e coloquei o dedo, e ele falou: posso apertar? Eu falei: pode. Aí você sabe o que aconteceu, né? Na primeira virada que deu no parafuso, entrou a limalha para dentro assim do meu dedo, eu fiquei com o parafuso pendurado na minha mão, né? Ah, pastor, mas por que o senhor foi tão bobo assim? Não é que eu fui bobo, eu não entendia. O que eu devia ter feito? Na hora que eu vi que o negócio estava estranho, eu vi que não estava certo, eu vi que aquela ponta ia machucar meu dedo, mas eu fiz o quê, irmãos? Eu não pedi ajuda. Quando você não pede ajuda, se pressupõe que você está fazendo sozinho e se vira e está tudo certo. E tem gente, irmão, que ela vai fazer sozinha de birra. Conhece gente assim? Já olhou no espelho? Já olhou no espelho uma vez? Hoje, pelo menos? Ah, pastor, eu vou me virar, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Tem gente que acha que sabe muito bem o que está fazendo e não recorre, não pede ajuda, não chama a Deus. Se você bater a porta, mas Senhor, eu vou pedir a Deus uma coisa tão simples. Sim, você pode pedir a Deus coisa mais simples que for, que Ele vai ouvir você. Pode ser que Ele não te responda como você quer, mas Ele nunca nega de obedecer, de fazer segundo a sua palavra. Ele sempre vai obedecer a palavra dEle. Ele obedece a sua palavra. Se você pedir algo segundo a palavra dEle, Ele acata, porque Ele não é homem para mentir, nem se arrepender do que Ele mesmo fala. Deu para entender? Então nós temos que aprender a pedir. Se você, pastor, eu sou grato. Que bom que você é grato, mas aprenda a pedir. E isso tem que ser também algo que tem que acontecer dentro da sua casa. Você tem que aprender a pedir também. Filho, isso aqui eu não gosto, isso aqui não vai ser. Às vezes na empresa, tem gente que não fala de medo de talvez arrumar uma briga, de perder a amizade. O que tem que ser dito tem que ser falado e acabou. Eu tenho que falar, primeiramente, eu não vou arrumar briga com ninguém, mas eu tenho que deixar bem posto aquilo que é verdade. Eu tenho que pedir: Deus, a minha causa é essa, eu peço a sua ajuda. E quando você pedir, pode ter certeza que Deus vai te responder. Amém? Agora, um problema que acontece com a gente. Por que às vezes nós temos receio de pedir? Por que temos receio de falar sobre coisas que às vezes parece ser muito ingênuo da nossa parte a Deus? Às vezes nós estamos vivendo uma vida errada, uma vida de erro, uma vida de condenação, e nós não sabemos como lidar com isso e acabamos não pedindo, porque achamos não ter gratidão, perdão, não é a palavra certa, achamos não ter mérito para pedir e Deus responder. Porque eu sou pecador, pastor, eu sou errado, sou um pecador que eu sou muito sujo, como é que eu vou pedir algo para Deus? Tiago, capítulo de número 2, Tiago, capítulo 2, o versículo é o 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Esse texto que nós vamos ler, quem escreveu ele, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, o Tiago aqui não é o apóstolo, o Tiago aqui é irmão de Jesus, até porque quando foi descrita essa carta de Tiago, o Tiago apóstolo já tinha sido morto, decapitado.
ele já não estava mais em vida. Então, quem descreveu este livro aqui de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, tá bom? Versículo de número 10, Tiago 2,10. Acharam aí? Acharam? Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, o que acontece? Tornou-se culpado de todos. Leia: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor de toda a lei. Então, quer dizer, se eu digo para você, não, pastor, eu estou lutando, orando pelo meu filho, por causa que ele está adulterando contra a mulher dele, mas eu sou mentiroso. Deus, ajuda o meu filho, porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo. Só que eu não tenho essa fé, ou eu não consigo chegar a Deus, porque eu também estou vivendo o pecado. Diferente dele, é diferente o pecado, mas também pecado. Então, o que o Tiago explica para nós? Se a pessoa que diz que está condenando o pecado alheio, ela também não pode estar nesse pecado. Quem entendeu, diga amém. Por que às vezes nós não conseguimos pedir, gente? Porque também estamos vivendo no pecado. Você não consegue orar, você não consegue clamar, porque aquele erro que você tem cometido, a vida ou a forma que você acha que o outro está errado é maior que você. Não, pastor, quer ver, escuta uma coisa. Não, pastor, é que eu estou orando para o fulano deixar o álcool, porque ele é alcoólatra, não larga da bebida por nada. Por que não bebe igual eu socialmente? Tem gente que vai orar assim? Você acha que ela vai conseguir com firmeza fazer uma oração? Deus, liberta essa pessoa da bebida, liberta essa pessoa do vinho, da cerveja, se ela também bebe? Qual que é a força que ela tem para falar sobre isso? Nenhuma. Então, o que o Tiago fala? Nós temos que entender que a pessoa pode estar num erro diferente do que o meu. Ela pode estar num pecado que aos meus olhos é maior do que o meu, porque está escrito, quem falou que não pode adulterar, também diz que não pode matar. Mas eu nunca adulterei, mas já matou. Eu nunca matei, mas já adulterou. Quem já leu na Bíblia, Jesus disse assim, que há pessoas que pecam com a consciência, porque aquele que olha para uma pessoa e deseja aquela pessoa já cometeu adultério, adulterou, ou seja, a pessoa também está em pecado. Como que nós vamos orar pela nossa família, orar por alguém que está perdido, se nós ainda não vencemos os pecados que nós ainda enfrentamos? Por isso ele fala, versículo 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados da lei da liberdade. O que o Tiago quer explicar para nós? Nós somos livres em Cristo. Amém? Ainda que eu falhe, ainda que eu erre, eu sei que há um Deus que é muito maior que o meu pecado. Eu sei que há um Deus que, ainda que eu tenha cometido erros, Ele me perdoa. A lei da liberdade você não precisa viver condenado, porque Jesus já pagou o preço. Você não tem que mais ficar com a sua consciência, mas eu também era assim. Tem gente que fala, não, pastor, é que eu era assim também quando era jovem. Não é porque quando você era do mundo, você fazia isso, que você pode achar que os teus também podem fazer. Você teve tempo, e se essa pessoa não tiver tempo? Quem entendeu, diga amém. Então, o fato é, o Tiago está dizendo, gente, nós temos a liberdade porque estamos em Cristo. Deixa aqui, por favor, vou marcar que eu vou voltar aqui. Vai comigo ali, por favor, a primeira carta de João, um pouquinho à frente aí. O capítulo é o 3 e o versículo 20. Pastor, eu não estou conseguindo orar por causa que eu errei, eu falhei lá atrás. E agora, pastor, quando eu vou orar, eu me sinto culpado. Eu pareço que eu fui uma mãe que não falei, eu fui um pai que não falei, eu fui um marido que não falei para minha esposa, não falei para o meu marido. Tem coisas que tem que ser dita muito clara, até mesmo antes de casar, não é verdade? É ou não é? Porque depois que casou, meu amigo, aí até quando? É igual o padre fala, né, irmão? Até que a morte os separe. A Bíblia não fala que até a morte os separe, mas se aqueles dois, quando partir um deles, eles ficam livres para poder viver a sua vida. Caso contrário, até que a morte separe, irmão. A gente tem que entender esse texto. Versículo 20 diz: sabendo que se o nosso coração nos condena, por favor leia, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena,
temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Como que eu faço mesmo para pedir, gente? Quando eu não me sinto condenado. Você se sentiu condenado, você consegue orar? Por isso que está escrito, você tem que se livrar da condenação, para você ter firmeza na sua oração, porque quando eu oro, livre dessa opressão, dessa condenação, diz a palavra, porque quando eu pedir, eu sei que dele eu vou receber. Então você não pode se sentir condenado. Pastor, eu não sei, eu acho que eu errei como mãe, eu errei como pai, então tire essa condenação, ainda que você tenha errado, o maior é Deus que seu coração. Quem entendeu, diga amém, gente, você está entendendo? Ainda que você, pastor, eu errei em algum ponto, porque aprendemos que quem não erra, irmão, é perfeito. Quem não erra é perfeito. Quem que é perfeito? Só na tela, põe para mim Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, versículo 2. Lê comigo aqui, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem não tropeça em A, tropeça no B. Quem não tropeça no B, e assim por diante. Alguns acham, não, pastor, porque eu sou da igreja, eu não erro. Irmãos, temos que tomar cuidado. O próprio Tiago declara para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Se alguém não tropeça numa palavra, essa pessoa está lendo aí, gente? Essa pessoa é perfeita e poderosa também para refrear todo o corpo. Ou seja, ela é poderosa para conseguir se livrar de qualquer tentação pecaminosa. Então a gente sabe, irmãos, que é quase impossível viver sem errar. É quase impossível. Se você não erra com uma atitude, você pode errar até com uma palavra. Uma palavra pode distorcer tudo. Às vezes você vai falar uma coisa boa, só que fala do jeito errado, destrói tudo. Quem já errou falando? Você foi ajudar e ao invés de ajudar acabou piorando. Você foi dar uma ajuda, foi falar algo bom, mas não se expressou da maneira certa, você acabou fazendo a pessoa ficar pior do que já estava. Então a gente tem que sempre pedir sabedoria a Deus. Nós temos que ter essa compreensão. Voltando a Tiago 3, versículo 21 agora. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, vamos o quê? Receber, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua. Então quer dizer, se eu estou agradando a Deus, à sua vista, aos olhos de Deus, pode ser que o pastor não está agradando você, pode ser que você não esteja agradando a outrem, mas nós estamos agradando a Deus, nós devemos agradar a Deus. Como que eu faço para agradar a Deus? Romanos, capítulo de número 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Como que eu faço então, pastor? Como é que eu agrado a Deus de maneira que eu possa vencer essa corrupção, o pecado da carne, para eu não me sentir condenado para orar? Romanos, capítulo de número 13, deixa eu abrir aqui também. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Quando você achar, diga achei. Deixa eu explicar uma coisa para você. O pastor está sendo um pouco rápido, porque é muitos versículos, por isso que eu pedi para você anotar, que depois você pode pegar e estudar um a um, todo o contexto que está escrito, tá bom? Versículo 8 fala assim, vamos junto? A ninguém devais coisa alguma. Eu vou repetir porque isso aqui é forte, hein? A ninguém devais coisa alguma. Esse ninguém diz respeito a ninguém, não fique devendo para ninguém. Só que há um precedente, há um respeito aqui da palavra que me faz eu ser devedor. Diga, eu sou devedor. Mas pastor, o senhor acabou de ler que nós não podemos dever, o que está escrito? A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros faz o quê? Cumpriu a lei. Por que cumpriu a lei? Tem a explicação. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai trapacear ninguém, você não vai cobiçar nada de ninguém, nada que diz respeito do outro, amém? E se há algum outro mandamento, seja ele qual for, leia, tudo nesta palavra se resume. Leia bem alto aí para a gente poder louvar a Deus junto. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Quer dizer, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou deixar que nenhum destes pecados me faça cair, porque o amor, ele excede a lei. O amor está acima de tudo. Amém, gente? Acima do rigor, acima do juízo. Versículo de número 10. O amor não faz mal para quem? Então quem disse que ama aqui diz amém. Você ama? Quem ama não faz mal para ninguém. Se você vai tomar uma atitude que vai fazer mal para alguém, é porque está faltando amor na sua vida. Está faltando amor para com o seu. Está faltando amor até mesmo para si mesmo. Está faltando amor para com Deus, porque o amor não faz mal ao próximo. De sorte que com o cumprimento da lei, ou o cumprimento da lei é o amor. Você quer cumprir a palavra? Faça o quê? Ame. Ame seu familiar. Ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame os seus familiares, amém? Ame-os, lute por eles com verdadeiro amor, aceitando que a mesma coisa que você recebeu, você também quer dar. Você quer dar aquilo que recebeu também, quer ver? É palavra de Deus. Falei para você deixar marcado em Mateus 7, volta em Mateus 7, o versículo agora que eu vou ler é o versículo 12. Mateus, primeiro livro do Evangelho, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12. Por isso que eu falei que o pastor começou um pouquinho mais cedo, que tinha muitos versículos, e eu não quero que você se perca. Quem está entendendo a mensagem? Aprender a pedir. Como que eu vou aprender a pedir? Me livrando do meu coração, me livrando do pecado, tirando aquilo que possa me afastar de falar com certeza. Eu só falo com certeza diante de Deus se eu estou com amor verdadeiro, se eu estou limpo do pecado. Amém? Versículo de número 12. Quem achou, diga achei. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, o que você tem que fazer? Fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O Tiago não falou para nós, irmãos, que nós temos que viver na liberdade da lei? Pastor, mas como assim liberdade da lei? Se a lei oprimia o povo, se o Senhor veio trazendo as boas novas porque a lei oprimia o povo. A liberdade, irmão, é Cristo Jesus. Nós estamos livres em Cristo. Agora a pergunta que nós acabamos de ler: se você quer receber o bem, faça o quê? Faça o bem. Se você não quer que ninguém minta para você, não seja mentiroso. Se você não quer que trapaceiem com você, também não seja um trapaceiro. Se você não quer que te enganem, não engane. Se você quer realmente ter um relacionamento puro, um relacionamento amável, um relacionamento duradouro, seja alguém que faz que esse relacionamento seja duradouro. Lute para que assim como você quer receber, você faça para o outro também. Então haverá uma reciprocidade se houver as palavras de Deus verdadeiras aonde? No coração. Agora, quando uma pessoa está vivendo no pecado, porque aprendemos, você pode se sentir condenado por algo que você fez no passado, que isso pode acontecer, pode ou não? Pode ser passado, mas você se, puxa, eu acho que Deus não me escuta porque eu fiz aquilo outro. Será que não é por isso? Eu estou pagando o preço daquilo que eu fiz. Está escrito que o dia que você desceu as águas, o dia que você foi batizado nas águas, a partir daquele momento, a tua vida passa a ser outra vida. Tudo que você fez acabou, está anulado diante de Deus. Pastor, mas e as pessoas que eu fiz mal para ela me condenam? Vai condenar? Vai ou não? Porque os homens não olham com o amor de Deus. Porque os homens são homens, mas Deus é Deus. Ele olha para você puro, limpo. Então nós temos que entender. Mas pastor, todo mundo me condena. Pode o mundo inteiro te condenar. Pode te colocar na forca. Pode colocar na cadeira elétrica pelo pecado que se cometeu. Mas se houver arrependimento verdadeiro, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e toda injustiça cometida. Deu para entender? Então, como que eu vou viver? Como que eu vou pedir algo para Deus? Eu tenho uma gama de coisas que devem ser praticadas e compreendidas. Porque não é só pedir. Eu também sou filho de Deus. Tem muita gente que fala isso, ora e não sai do lugar. Por quê? Porque ela não sabe pedir. Ou porque ela não está pedindo da maneira de Deus. Tem que ser conforme Deus fala. Não é só para você, como dizia minha mãe para mim quando era criança, né? É só venha a nós, venha a nós. Não tem gente assim? Que para pedir em favor dela, ela pede 1000 coisas, mas para fazer ao outrem, ela não faz. Não ajuda. Tem gente que está assim, ela não enxerga um palmo na frente dela. Quer dizer, o que significa não enxergar um palmo à frente? Que ela só consegue enxergar o que está aqui, irmão. Ela não consegue ver o amanhã.
Ela não consegue perceber que a forma que ela está levando o casamento, a forma que ela está levando a condução dos filhos, amanhã pode ser que essas pessoas todas estejam perdidas. Por quê? Porque ela não enxerga o que vai acontecer. Existem consequências dos nossos erros. Por isso nós precisamos, o mais rápido possível, se livrar do que é errado. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Põe para mim Isaías 59, 2. Lê comigo aqui na tela. Isaías 59, versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que é divisão? Separação. Então a única forma de Deus não ouvir você na sua necessidade, quando você pedir, é se você estiver permanecendo no erro. Se você permanecer naquilo que desagrada a Deus, infelizmente você vai pedir, mas não vai sair. Pastor, eu quero muito me libertar disso, mas você está fazendo o que para se libertar daquilo? Porque o pecado é gostoso ou é ruim? Eu vi divisão de vozes aí. O pecado é gostoso ou é ruim? Na sua concepção, pensando quem vai executar o pecado, é bom ou ruim? É bom. Quer ver? Provérbios, põe para nós aí Provérbios capítulo de número 5, versículo 4. 5, 4. Leia comigo, versículo, deixa eu ver. Põe o 3. Põe o 3. Vamos ler junto? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, né? Favos de mel. Parece muito palpável, palatável, gostoso. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. É ou não é? É mentira o que está escrito, é verdade. E por que está escrito isso? Por quê? Termine. Mas o seu fim é amargoso como absinto. É um veneno, agudo como uma espada de 2 fios. Você sabe que, já viu falar daquele punhal? É como uma espada de 2 fios. Irmão, pegou, um abraço. Não tem volta. Você sabe que tem gente que ela sobrevive de um tiro, mas de um punhal, irmão. Fincou na pessoa, a pessoa entra na hemorragia, a pessoa morre. Quando a pessoa está gostando do pecado, porque a pergunta é, tem uma pessoa que, sei lá, você ora por essa pessoa que tem um problema com vício de álcool. Quando você passa na frente da bodega, na frente do bar, lá dentro você sabe que a pessoa está se sentindo como, bem ou mal? Ela está se sentindo bem? Se você entrar lá e falar, sai disso aqui vai acabar com você, o que ela vai falar? Toma um gole aí, vai zombar você. Porque o pecado é o quê? É gostoso. Pecar é gostoso, pecar é da carne, é prazeroso, é bom errar. Deu para entender? É bom errar. Falou que não pode, já viu criança? Já viu criancinha pequena? Fala assim, não pode mexer. Ah, meu irmão, pode pôr uma câmera que ele vai mexer. Você fala, pega, faz o que você quiser. Um dia, minha esposa falou assim, Jefferson, o Piá vai botar a mão no fogo. Eu falei, deixa eu colocar. Tem gente que só aprende depois que queima. Não é para se machucar, né? No nível pequeno, você tem que ter o cuidado, né? Fazer a acepção para você deixar largado. Mas tem gente que só vai acordar depois que caiu. O Jeremias falou isso. Tem pessoas que pressupõem no seu coração que ela não está fazendo nada de errado. O que eu estou fazendo de errado? Diga, o que eu fiz? Fala aí, o que eu fiz? Pergunta, você que é pai ou mãe, quem já ouviu o filho falar isso para você? O que eu fiz, pai? Ô mãe, o que eu fiz? Fiz nada. Mas minha mãe falava, seu sem vergonha, vem aqui. Jeremias 8. Gente, isso aqui é muito forte. Essa mensagem que eu vou falar para você agora, na oração da segunda-feira, meia-noite, Deus falou comigo nessa palavra aqui. Jeremias 8. Quem está entendendo, diga amém. Você viu que para pedir é maravilhoso, mas o que impede pedir, irmão, acaba impedindo você de viver a vontade de Deus. Jeremias 8, eu vou ler o versículo 6, tá? Jeremias 8, versículo 6. Quem achou, diga achei. Vamos lá? Isso aqui é Deus falando com o Jeremias, e Jeremias escuta de Deus o que o Senhor está ouvindo do povo de Israel, o povo de Judá. Diz assim, e eu escutei e ouvi. O que Deus ouvia do povo? Leia lá, não falam o que é reto. O que é não falar o que é reto? Falar algo tortuoso. Quem já ouviu aquela pessoa contando uma história que a história muda 3 vezes em 2 minutos?
Já viu ou não? A mesma história, em 2 minutos, ela tem 3 tipos de curva. Ela começa em São Paulo, vai para o Maranhão e termina no Pará. Quer dizer, não tem nexo em 2 minutos você passar em 3 estados ao mesmo tempo. Não dá certo. Mas o que está escrito aqui é, Deus está vendo que esse povo, tudo que falam é torto. Tudo que sai da boca desse povo é tortuoso. A pessoa ela quer, Deus me ajuda, mas a vida dela é torta e ela não reconhece que está torto. Ela não percebe que a coisa não vai bem. Aí diz, versículo ainda de número 6. E ninguém há que faça o quê? Que se arrependa da sua maldade. Então o fato é, eles, além de não falarem o que é reto, mesmo quando percebem que está errado, eles continuam, insistem no que está errado. Dentro de uma casa, irmão, que você está vendo que tem uma coisa errada no tratamento, se você não resolver, uma hora vai acabar teu casamento. Uma hora vai acabar tua família. Uma hora o casamento, o namoro, o noivado, se você não tomar um cuidado até com os filhos, o tratamento, o relacionamento para com eles, a forma de tratar, porque tem gente que é muito dura, irmãos. Você tem que ser firme, tem que falar palavras verdadeiras, palavras boas, mas tem gente que é só pancada. Quem gosta de ficar apanhando o tempo todo, irmão? Me ajuda aí, responda o pastor, quem gosta de ficar apanhando? O homem que trata a mulher como se fosse um nada, a mulher que trata o homem gritando, xingando, brigando. Esse filho também não presta, está dormindo. Irmão, isso não é para a gente não. Tem pessoas, irmãos, que ela está errada e ela insiste em viver na maldade. Ela sabe que está errada, mas ela quer viver a maldade. Entenda, irmão, isso aqui não é o diabo não, hein? Isso aqui não é o diabo, é a pessoa que quer. Estava ouvindo uma pregação de um pregador inglês, já falecido há muitos anos, na verdade já há quase 300 anos, e ele estava comentando o que fez a Eva cair. Me ajudem vocês que são inteligentes aí, vocês sabem, né? A Eva ouviu a voz da serpente, que sabemos que é o diabo. Começou a conversar com o diabo. Sabe quando a gente começa a errar? Quando a gente começa a conversar com o diabo. Quem entendeu o que eu quis dizer? Por favor, não vai me interpretar errado, mas quem já conversou com o diabo? Você nunca conversou? Quer ver? Eu vou mostrar para você que você conversou. Eu vou chegar lá, eu vou falar, ele vai ver só. Eu vou lá, eu vou fazer isso. Você conversou com o diabo, trocou uma ideinha com ele, porque quem ama de verdade faz o quê? Já aprendemos lá, irmão. Quem ama não faz mal para ninguém. Quando eu falo conversar com o diabo, não é com o espírito não, tá? Para ninguém ficar preocupado aí. Mas quando você dá ouvidos à voz da serpente. Você já pensou se a serpente viesse assim, vou te matar, ou você come esse fruto, eu acabo com você. A Eva, ó. Sim ou não? Quem que vai brigar com a serpente? Quem quer brigar com a serpente aí? Ninguém, irmãos. Ela chegou como, irmão? Oi, Eva. Quem lembra da Penélope? Tinha lá no castelo, lá do desenho, lá, né? Desenho animado, tinha a Penélope, né? Ai, que bonitinha essa serpente. Irmão, serpente não presta. Diz a palavra que Deus colocou inimizade do homem com a mulher contra a serpente. Não é para a gente, não. Agora, o fato, irmãos, do que nós estamos lendo é a maldade de muitas pessoas, ela acha que não tem problema o que está fazendo. Ela acha que não dá nada. Só que o grande problema é, quando você vai pedir, você não pede por quê? Porque tem peso na consciência. Tem uma consciência ali pesada. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não acredito, que eu não estou vivendo? Aí tem o peso. Por isso que a gente acaba não pedindo. Você não pede, porque você sabe que você... Por que eu vou pedir se eu sei que eu não vou fazer? Deu para entender? Quem já pensou assim na vida? Eu já pensei. Todo mundo já pensou. Que adianta? Eu sei que eu vou errar, então eu vou continuar. Já viu a pessoa, falava, né, do pecado, né, que é doce como mel. Você já viu alguém fumando? Você já se viu? Eu já me vi que lá nos meus 15 anos eu fumava, né? Eu lembro que pegava o cigarro, irmão, eu tinha a impressão que estava pegando já viu aquelas balinhas de mel assim, aquela que o pessoal, como que é o nome? Que você morde assim o cantinho assim, e chupa assim o melzinho que está no pacotinho assim? Já viram? Já ou não? A pessoa pega o cigarro e faz, que gostoso! Parece que é uma maravilha aquilo, irmãos. O pecado nunca é ruim, irmão. O erro nunca vai ser ruim na concepção. O problema é a consequência daquilo. Na hora a pessoa pensa que não está fazendo nenhum mal, fazendo mal nenhum. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo feliz. Hoje eu fui procurar, porque eu não sabia que a gente tinha falado isso. Já viu aquela palavrinha assim, ó, uma frase de uma pessoa até conhecida no mundo aí, que ele fala assim, ó, se te faz feliz, não é errado. Quem já ouviu isso aí?
Não sei se você sabia, mas hoje fiquei sabendo que eu usei essa frase várias vezes e nunca procurei saber quem falou. Aí eu fui ver quem falou isso, foi o Bob Marley. Abra love you. Você entende? Aí a pessoa crente, não, se me faz feliz eu faço o que eu quiser. Como eu faço o que eu quiser? E cadê a palavra perfeita de Deus? Cadê a lei perfeita de Deus? Cadê a palavra perfeita do Senhor que me lava, que me limpa, que me purifica? É isso que tem que ser a base, não o que o homem fala. A gente vai atrás das filosofias, a gente vai atrás dos números, né? Ah, não, eu vi hoje que minha cor é amarela, a minha cor é cor de rosa, a minha cor é azul. Ah, é porque hoje eu vi que eu não posso sair na rua, porque se eu ver o gato eu vou morrer. Vou pular essa parte. Senão eu não consigo explicar as coisas às vezes. Porque as pessoas ficam apegadas a coisas tão pequenas, tão banais, e esquecendo de coisas tão importantes, que é o seu pecado. Como que eu vou orar pela minha família? Como que eu vou lutar pelo meu casamento se eu estou errante? Ah, ela errou, mas eu também sou errado. Não é no sentido de fazer para a pessoa que você faz. Esse sentido é você ser conivente ao erro, porque você também está errado. É diferente. Ser conivente é aceitar o erro do outro, é copiar o erro do outro. E ao contrário, perdoar o outro também é ser perdoado. Amém? Ao contrário, mas tem que ter um reconhecimento do erro. Terminando, voltando ali. Aí pergunta comigo o que está escrito ali. Você vai perguntar junto comigo depois ali dizendo: que fiz eu? Você entendeu a entonação de voz? Vamos lá? Você parou no 6. Eu parei no 6 ou não? Então vai lá de novo. Ó. Escutei, não vi, não falam que eu reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Esse povo falava para quem isso? Para o pastor, para o Jeremias, para quem? Porque Deus está vendo o coração do povo desse jeito. E o povo lá na sua alma diz: não, nós não fizemos nada. O que eu fiz, Deus? Por que eu vou ser condenado? Por que eu vou sofrer se eu não fiz nada? Dia comprei para o meu filho um controle para o videogame que tinha estragado. Eu comprei o controle para ele. E aí tinha acabado de chegar, tirei do pacote, ele foi pegar um copo de água, e ele veio com o copo de água e encharcou o controle. Eu acho que foi até a Fernanda que pegou e foi colocar no arroz, né? Foi você que foi no arroz? Foi você ou foi a Bia? Não lembro quem que colocou. Foi você? Foi a Bia? Foi a Fer? Foi você? A Bia foi você. Ela falou lá e colocou o controle dentro do arroz lá para poder tirar Você sabe que o pessoal fala que se tirar lá, tira a umidade dentro do negócio que é eletrônico. E eu falei: meu filho, pelo amor de Deus. Na hora ele fez igual chave. De medo. Quando a gente vai a Deus com medo, irmão, a gente não consegue falar de verdade. Quem já foi falar: eu decidi que agora eu vou confessar, eu vou mudar. Aí chega lá, você trava. Já aconteceu com você? Porque você tem medo de quem? Você tem medo do pai, como você tinha medo do teu pai, como você tinha medo do patrão, como você tinha medo de um amigo, como você tinha medo da mãe. Só que Deus não é homem. Se você for a Deus, você vai ser respondido. Se você pedir para Ele, Ele vai te ajudar. As pessoas podem condenar, mas Deus não condena quando você é verdadeiro. Aí na hora eu falei assim: Pia, eu gastei o dinheiro. Ah, menino, Deus não deixa estragar esse negócio, vou ter que gastar de novo. Não estragou, tá funcionando até hoje o negócio lá. Às vezes a gente tem essa pressuposição de que vamos ser repreendidos por Deus assim como nós erramos. Se Deus olhasse para os nossos erros para nos condenar, irmão, ninguém podia chegar até Deus. É olhar para Deus e ser fulminado. É verdade ou não é? Só que esse povo não reconhecia. O grande problema não é pecar, o problema é não reconhecer que precisa mudar. Reconhecer que precisa tomar uma atitude, uma postura para poder mudar a situação da família. Aí diz: que fiz eu? Aí ele fala: cada um se desvia na sua carreira, ou seja, na sua caminhada, como um cavalo que arremete com o ímpeto na batalha. Leia: até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados. Olha para o pastor aqui um pouquinho. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta bem clara e direta. Você sabe que há um reconhecimento da ciência que os animais são irracionais. Apesar que tem muito animalzinho inteligente, né? Ele sabe até onde o dono vai estar, que hora que o dono vai chegar, mas isso é só, como é que fala? Meu Deus, falei de manhã, Jesus. Instinto, obrigado. É só o instinto dele. Ele sabe exatamente as coisas que vai acontecer, o tempo, a hora, ela sabe o jeito que o dono faz o cafunézinho. É só um instinto, porque ele não tem a capacidade de intelecto como nós. Senão ele ia trabalhar igual a gente. Senão ele ia comprar uma casinha de cachorro melhor para ele. Você entendeu? Deu para entender, irmãos? Quando eu falo assim, os pais de pet ficam, né? Macho da cara comigo, né, irmão? Porque meu filhinho. Filhinho o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Deixa para lá isso aí.
Então as pessoas, veja que está escrito, a cegonha sabe o tempo dela. Leia lá no finalzinho. E a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua ribação. Leia, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quer dizer, até o animalzinho sabe quando vai morrer, irmão. Até o animal, quem já viu falar da águia, quando ela está destruída, ela vai lá e quebra o bico, arranca a pena, tira as unhas fora, porque ela sabe que ela está precisando de renovo. Senão ela vai morrer, ela não aguenta mais, as unhas estão muito grandes. Alguém já teve aquele periquitinho em casa? Alguém já teve? Eles ficam batendo assim o bico, tem hora, falando, o que esse bicho tem que não para de bater o bico? Nunca bateu o bico, por que está batendo o bico? Porque ele está arrancando ali aquela ponta que vai machucar quando ele vai comer. Cresce tanto que é capaz de fincar na parte de baixo do bico dele, matar ele por causa do bico que vai crescendo. Ele tem que ir batendo ali. Até o bicho sabe que faz mal para ele e a gente não sabe que faz mal para a gente. É isso que Deus está falando. Até a cegonha. Aí eu pergunto para você, que tamanho que é o cérebro de uma cegonha? Vamos dizer que uma cegonha fosse desse tamanho aqui, ó. É um galinhão, né? Uma baita de uma galinha grandona. Se a cabeça dela for desse tamanho, irmão, o cérebro dela vai ser isso aqui, irmão. Você imagine que o Senhor fala, a cegonha tem percepção maior do que você, que entende bem claro o que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. Então veja que nós estamos, irmão, perdendo com uma cegonha. Diga misericórdia. Isso é sério, gente. Então a gente não consegue vencer a nossa carne. Eu estou num jejum, né, esses dias, chamei a igreja para jejuar. Se a gente não consegue vencer a nossa carne na hora de comer uma carne, como é que a gente vai vencer o pecado, irmão? Porque é uma opção, né? Quem gosta de comer ovo? Eu gosto, mas toda hora não é tão legal. Mas eu vou tirar a carne do meu prato, eu vou comer só o ovo, eu estou me consagrando, estou buscando a Deus, eu vou me consagrar, eu vou vencer minha carne, eu vou vencer minha vontade. Ainda que alguém frite um bife do teu lado, você vai ficar forte, né, Fernando? Amém? E vem assim, ó, cheirando. O cheiro é bom ou é ruim? Mas comer carne é pecado? Não é pecado, mas para mim que estou me consagrando, eu determinei que ia fazer, seria um pecado. Então não vou comer essa carne, porque isso aqui é algo que eu determinei que vou fazer. Eu vou ser firme e não vou cair nisso. Se eu não consigo vencer um pedaço de carne, você acha que você vai vencer o diabo, irmão? Se você não consegue vencer um prato, você vai vencer o diabo. Terceiro dia de jejum, sem doce. Já dá um negócio, né, irmão? Né, Renato? Um docinho, né? Um pudim, né, mano? Esse dia a mãe falou, que vontade de comer um docinho. Eu também, mano, traz pastor. Irmão, a gente tem que vencer essas coisas. Parece uma brincadeira, mas até a cegonha sabe o tempo dela, irmão. E a gente não sabe o nosso tempo. Aí diz o texto, versículo de número 8. Como, pois, dizeis, aqui é forte, hein? Nós somos sábios. E a lei do Senhor está... Pergunta que eu faço para você, o que o povo pensava? Não, nós já sabemos a letra. Nós já sabemos a palavra. Nós já somos sábios. Que está escrito, não sejais sábios em si mesmo. Quem já disse assim, olha para mim, desde a sua juventude, desde quando você era criança, quem já falou assim, eu sei o que eu estou fazendo? Quem já falou? Eu sei o que eu estou fazendo. O que a Bíblia fala? Não se ache sábio em você mesmo, porque você não sabe o que você está fazendo. Sabe a mamãe? Estou avisando, você vai se machucar, cuidado. Para, não, sabe que quando a gente está exortando, chamando a atenção, é para ver se a pessoa acorda, depois vem, mas eu avisei, foi avisado antes. Por isso, gente, que começamos na mensagem, peça e você vai receber. Agora tem gente que não está recebendo, você entendeu por quê? Tem coisas que não vai chegar até nós, porque nós estamos contra algo que é sustentador, que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa casa. Eu tenho que falar, eu quero receber de Deus o bem, eu tenho que fazer o que agrada a Deus. Não foi o que o Paulo falou? Eu tenho que agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Cumprindo a lei. Como que eu cumpro a lei? Se eu não sou judeu, pastor, se eu não sei a lei da Torá, o que eu tenho que fazer? Amar. Se você amar, você cumpriu toda a lei. A lei diz que não pode matar. Se você amar, você vai matar alguém? Não. Se você amar, mesmo que a pessoa tenha errado com você, você perdoa? Isso é amar. Perdoar é amar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, aprenda a pedir. Deu para entender aqui a intenção, aprender a pedir?
Então tem uma escala para a hora que você pedir, você está livre. Porque quando você pedir, está descrito. Pediu, creia que você vai receber. Pediu, acredite, a porta foi batida, a porta vai abrir. Mas há uma coisa que às vezes nós não entendemos. Não é só pedir. Eu lembro do meu pai uma vez, que eu gostava de jogar futebol, jogava no gol. E eu falei assim, pai, eu quero muito ter uma calça de goleiro. Eu quero ter uma calça que goleiro usa, que tem espuma assim e tal. Ele falava assim, ó, você vai passar o mês todo cuidando para o pai das galinhas, dos galos. Meu pai tinha galo de briga. Tinha até uma rinha de galo lá no canto de casa. Não podia, nunca pôde, né? Mas ele tinha. Cuidar dos passarinhos, dos 38 cachorros que ele tinha. Cuidar da grama. Eu falava, meu Deus do céu, que calça cara essa, né, irmão? Misericórdia. Mas quando terminou o mês, ele falou, está aqui o dinheiro, vai lá e compra. Pode ir lá comprar. Às vezes nós vamos passando por provas e a gente pediu algo para Deus e a gente vai ser provado, vai passar por um tempo para aquilo acontecer. Só que a gente vai errando, a gente vai esquecendo porque começou, vai esquecendo porque pediu, vai esquecendo porque se arrependeu do pecado. O povo de Judá tinha consciência que estava tudo certo. O que eu estou fazendo de errado? Não estou fazendo nada. Eu sou uma pessoa boa. Quem já ouviu essa aqui, ó? Eu lembro da minha mãe. Eu nunca fiz mal para uma formiga. Mas virava uma pessoa que ela não gostava, ela falava mal. Na minha frente. Quer dizer, quem não peca numa coisa, deu para entender? Quem não peca é perfeito. Pergunta que eu faço para vocês aqui. Quem aqui não tem pecado, por favor, faça a gentileza de atirar a primeira pedra no pecador aqui. Quem não tem pecado? Então, como que eu vou falar para o pecador do pecado dele se eu estou vivendo no pecado? Por isso, tire essa condenação, vá a Deus, se arrependa, coloque seu coração diante do Senhor, para quando você orar, Deus, eu quero ver minha família transformada, você não vai ter dúvida, porque Deus está transformando o seu coração. Amém? Então vai sair aquele peso da consciência. Termino agora, Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, 1. Eu não termino agora não, deixa eu ver. Não, termino? Não termino. Calma que eu vou terminar. Vocês creem que eu termino hoje? Não, né? Tá bom. Ninguém creu na minha pregação. Creram? Crê em Jesus que você vai se dar bem. Põe, por favor, na NVI, Nova Versão Internacional. É o mesmo texto, simplificando o texto para os dias atuais. Vamos ler junto lá? A resposta calma faz o quê? Desvia a fúria. Mas a palavra ríspida... Quem já suscitou ira na tua casa? Hã? Você leu aí, ó? Quem responde com calma, desvia o que era para ser uma baita briga. Agora, quem tem resposta dura, ríspida, sabe aquela palavra 880? Toma lá, dá cá, bateu, levou. Está ali, ó. A resposta calma acaba a guerra, acaba a fúria. Agora, o grande problema é que nós, às vezes, acabamos errando naquilo que já conhecemos. Bater de frente com o pecador vai fazer ele parar o pecado? Chegar na frente do bar, seus pecadores, vocês vão tudo para o inferno. Ele vai falar o quê? Vou mesmo. Quer tomar uma? Vai zombar ainda. Por quê? Porque ela, na concepção dela, ela não está fazendo nada de errado. Então, o que eu tenho que fazer? Para a gente terminar. Quando a gente fala pedir, eu tenho que primeiramente ir a Deus. Deus, eu vou falar hoje com meu marido sobre isso, isso e isso. Vou falar com meu filho, minha filha sobre isso. Deus, eu quero falar segundo sua vontade. Eu vou falar da tua palavra. Eu vou pedir que essa pessoa mude nisso, mude naquilo. Deus, me ajude a falar. Aí você vai falar com a pessoa. Se a pessoa não aceitar, se a pessoa não entender, aí você volta a Deus. Deus, eu estou aqui. Eu vou pedir até que o coração de pedra vai ter que se quebrar, vai ter que abrir esse coração duro. Eu comentava no culto da manhã, que às vezes, irmão, a gente trata as pessoas sem pensar no que vai acontecer amanhã. Já viu a expressão caiu a ficha? Vocês são antigos, hein? Quem usou o orelhão com a fichinha, né? Colocava a fichinha lá até cair a ficha, né? Tem gente que vai um tempo para cair a ficha, que a forma que você está tratando a sua esposa vai fazer uma hora ela ir embora. Vai fazer uma hora que você tratar do jeito que você trata seu marido, vai fazer uma hora que ele vai embora também. O jeito que você trata seu filho vai fazer que uma hora ele esqueça que você é pai, esqueça que você é mãe, porque você só trata com palavras duras. Se você está vendo, irmão, que tem gente que não está enxergando. Quem que vai viver apanhando e vai gostar, gente? Quem?
Quem que vai gostar de viver debaixo de grito, debaixo de raiva, de ódio? Ninguém vai ficar bem. Porque a gente vai falar assim, olha, eu sou da igreja, você sabe que eu sou de Deus, né? Viu, mas eu queria pedir para você, parar de, por favor, de ficar fazendo essa coisa errada, não quero que você faça isso, aquilo outro. Aí a pessoa na consciência, mas poxa, mas você faz pior que eu aqui em casa. Você entendeu? Porque tem vezes que a gente não tem consciência, nem sequer mérito para pedir alguma coisa para alguém em casa, porque a gente também tem erros. O que eu faço quando eu estou errado? Vou a Deus, Deus, me limpa dessa condenação, eu estou me sentindo condenado para falar para o meu filho de tal coisa. Quer ver uma coisinha legal? Quando a mãe fala assim para a filha, que tem já um filho, né, no caso do neto, não faz assim com a criança, ela não pode, tadinho, né? Daí você lê, mas poxa, mas comigo quase me matava. Né? Quase me matava, como é que agora? Mas não briga com meu netinho, tadinho, mãezinho. Tem gente que não entende, irmãos, que a forma que ela está conduzindo a vida dela, ela não enxerga um palmo na frente dela. Quando cair a ficha, pode ser que acabou o casamento. Pode ser que o tempo passou, os filhos se perderam. Por quê? Porque não houve o tempo de pedir a Deus de maneira correta. Deus, eu quero restaurar meu casamento. Como que eu faço para restaurar o casamento? Eu vou buscar a Deus. Mas eu não tenho tempo para Deus, pastor. Então, desculpe, quando acabar, você vai cair a ficha, você vai lembrar que você dizia, não fiz nada. Fez sim, você não fez sua parte. Minha mãe dizia, quando não quer, dois não brigam. Começa, pastor, é que se eu não falar para a mulher... Irmãos, eu acho que às vezes você precisa ter esse entendimento. Se você tem que buscar a Deus, busque. Você não tem que obrigar ninguém a buscar a Deus. Fato é que se você não tomar um cuidado, pode ser que uma hora a pessoa que mora com você não vai aguentar mais. Tanto você, sabe, bater, martelar, vai machucando. Por isso está escrito, peça. Pedir é educação, diga amém. Pedir é amor, pedir é zelo. Agora, desculpa, vamos usar agora o outro lado também da moeda, né? Se você não pede e quer que a pessoa adivinha, me perdoe, né? Alguém aqui tem bola de cristal? Se tiver, eu já ia orar por você. Alguém tem bola de cristal? Ninguém adivinha, irmão. Ô homem, se você não gosta de tal coisa, chama a tua mulher e fala que você não gosta. Com amor. Vou falar de novo, queria que os homens falassem amor. Foi muito baixo. Cadê os homens de Deus aí? Amor. Falar com amor, mulher, eu não gosto que você me trate assim, eu não gosto que você faça assim na frente dos outros, eu não gosto que você me deixe assim, eu não gosto que você me deixe daquele jeito. 1 Coríntios capítulo 7, o homem tem poder do corpo da sua mulher, a mulher do corpo do seu marido, porém ambos têm que estar conscientes um do outro. Não sei por que eu estou comentando isso, mas nada pode ser forçado. Só dois entenderam, amém? Amém? Nada é por obrigação, tem que ser por reciprocidade, por amor. E o fato que algumas pessoas não percebem, que já viu que quando você chega em casa, fala, tudo bem, tudo. Pronto, né? Estava demorando. As pessoas, às vezes, elas não entendem que ninguém tem bola de cristal para saber que você não está bem. Ninguém tem bola de cristal para saber que você não está legal. Então, você tem que falar. Vou pedir para você hoje eu quero ficar em paz, quietinho, porque eu estou um pouco irritada. Cadê a irmã que já falou isso? Não falou, coitado do seu marido. Verdade. Hoje eu estou um pouco irritado. Cadê o homem que já falou em casa? Mulher, hoje eu quero ficar mais quieto, porque estou numa batalha grande, aí eu quero ficar mais na minha hoje. Já aconteceu esse dia? Tem que acontecer, você tem que falar, irmão. Tem que falar, porque como é que você quer que a pessoa faça uma coisa se você não está bem, não coopera? Ninguém tem bola de cristal, você tem que falar. Amém, irmão? Tudo tem que ser falado, tem que pedir, mas para pedir do jeito certo. Cala essa boca! Pronto, leia. Leia. Desvia a fúria, mas a palavra dura faz o quê? O que é despertar a ira? Você acabou de arrumar uma briga por 35 dias. 3 dias sem comer comida nova, comida requentada. 3 dias da roupa jogada no lixo. Quer lavar? Não sou tão empregado? Resposta branda, irmão. Calma, tranquila. Trate, põe para mim, por favor, Mateus 7,12. Leia lá, 7,12, na ARC. Eu falei que ia terminar, mas não deu tempo.
Portanto, tudo que você quer que os homens façam para você, faz o quê? Faz também em vós, porque essa é a lei dos profetas. Você quer que a pessoa trate você com amor? Trate ela com amor também, com respeito também. Amém, queridos? Ah, pastor, mas é que eu fui ensinado a ser assim, brutão mesmo. Cuidado, irmão. Porque às vezes a gente acha que está certinho ser brutão, ou a brutona da história, né? Tem umas irmãs que misericórdia, meio megera, né, irmão? Verdade, irmão. Tem irmão que a gente tem que orar que já tem um lugar no céu, irmão. Verdade. Eu brinco bastante com isso, mas, irmão, tem esposa, irmão, que a Bíblia fala que, já viram um ditado que as pessoas falam? Já fala do versículo, mas tem um ditado que fala assim, ó, por trás de um grande homem, de um homem próspero, de uma vida isso, tem uma grande mulher. Do lado de um homem próspero, tem uma mulher que luta junto, amém? Agora, a mulher que está atrás é a que puxa o homem para trás. Ambos têm que andar do lado. Não é um que manda, o outro que desmanda. Não é um que obedece, o outro que acata. Não, é um do lado do outro. A Bíblia fala de submissão da mulher, não é no sentido do feminismo nem do machismo. A Bíblia fala da submissão o homem é o cabeça da família. Deus escolheu isso, você gostando ou não. Foi Deus que intitulou isso. É Deus que declarou que tem que ser assim. E quando foge disso, tem uma frase que diz, né? O homem que é mandado pela mulher é infeliz e a mulher que manda no marido é mais infeliz ainda. Porque se a mulher tem que mandar no marido, ela é triste, porque ela não está fazendo a parte dela nem a dele. E a Bíblia fala que a mulher ganha a sua casa arrumando briga todo dia. Como que é? Irmãos, calados não quer dizer que você não tenha que falar o que você sente, que você não tem que explicar o que está acontecendo. Não é só, já viu um dito que fala, quem cala? Não vou falar também que não adianta. Quem já pensou assim? Não adianta falar. Não adianta, já falei, não adiantou. Você está amando fazendo isso? Você está amando fazendo isso? Já pensou, pastor, já que o povo não vem, então eu não vou pregar nunca mais. Não vou ser pastor mais, porque o povo não quer buscar Deus, eu também não estou nem aí. Esse é o propósito? Eu tenho que amar. Você quer ouvir a palavra? Então fique com a palavra de Deus. Volta novamente lá, por favor. Lá na NVT, no versículo agora, é o versículo 2. Provérbios, capítulo 15, versículo 2. Leia lá. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Olha para mim, olha para mim. Quando uma pessoa tem a sabedoria de Deus, a pessoa quer aprender mais. O que é atrair? É chamar a atenção. Puxa, a vida que você vive, essa sabedoria não vai chamar a atenção, né? Desculpa a falta de cuidado das minhas palavras, mas a vida que você tem, a vida que você vive com Deus, atrai as pessoas a querer conhecer o Deus que você conhece. A forma que você trata as pessoas, a forma que você ajuda as pessoas, a forma que você trata seu marido vai ser exemplo para sua filha. Tem pouca gente com fé aí. A forma que a senhora trata seu marido vai ser exemplo para sua filha. A forma que o senhor trata sua esposa, está amarrado, eu ia falar seu marido. A forma que você trata seu marido, sua esposa, irmão, seu filho vai fazer a mesma coisa, vai tratar bem, vai ter zelo, vai ter respeito. Por isso está escrito ali, ó. Quem tem uma palavra de sabedoria de Deus, atrai pessoas a querer conhecer o Deus que você conhece, atrai conhecimento, faz a pessoa aprender cada vez mais. Mas a boca de quem é tolo derrama insensatez. O que é uma pessoa insensata? Que não pensa no que fala. Que mais que pode ser uma pessoa insensata? Uma pessoa que não imagine que tal coisa ruim possa acontecer. Ela é insensata. Ela não vê que pode dar ruim lá na frente. Ela não enxerga o quê, irmão? Um palmo à frente do nariz. Quer dizer, ela não consegue enxergar lá na frente como será. Quem olha lá na frente e vê sua família abençoadíssima, família unida, casamento próspero. Quem vê assim? Você está enxergando lá na frente, mas quem não enxerga, irmãos, quem não está tendo a visão de Deus, não enxerga a vida boa. Não enxerga o homem que vai vir para casar com você e ser uma bênção para a senhora, para você, moça. Não enxerga para você, rapaz, que a moça que vai vir vai ser uma bênção para casar com você e você vai ser um homem realizado. Por que não enxerga? Porque não tem a sabedoria de Deus. Lembra mais uma vez, Senhor, eu vim aqui pedir. Sim, mas tem alguns argumentos que nós precisamos tratar antes de pedir. Quem entendeu, diga graças a Deus. Peço desculpa porque eu fui muito demorado, eu sei que foi, mas eu espero que tenha entrado o recado no seu coração. Então, aprenderam que nós temos que aprender a pedir?
Aprenda a pedir. Tem o jeito certo e o jeito errado. O dia certo e o dia errado. Se você for falar muitas vezes na hora da raiva, você vai arrumar um problema. Se você falar em paz, você arruma uma solução. Quem entendeu, diga graças a Deus. Curve sua cabeça.